Deus quer falar com você. E para isso, Ele por vezes usa as dificuldades, usa as lutas, usa os problemas para que nós possamos, naquele momento, ouvir a Deus. Pode perceber, quando está tudo bem, mal oramos. Quando as coisas vai mal, é o momento em que a pessoa mais dobra os joelhos para orar, ela faz jejum, ela faz orações, então ela está receptível a ouvir a voz do Criador. É o deserto. Hoje Salmo 34, vamos seguir os Salmos de Davi daqui em diante e vamos ler como que Davi se comportava, como era a fé dele, como que ele agia e reagia diante das lutas. Vamos pedir a direção de Deus. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço por estar aqui meditando nesses Salmos de Davi e poder extrair essa fé que levou a ele ser o homem segundo o coração de Deus. Assim também quero ser eu. E também essa pessoa, meu Deus, abre o nosso entendimento em o nome do Senhor Jesus. Salmo 34, versículo 1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, louvar a Deus não é só quando está tudo bem e você está feliz, mas nos momentos difíceis também. Graças a Deus por tudo que passamos, porque tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, nada é em vão. No 2, a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Mansos na Bíblia, ele traduz também como obedientes. Manso é o obediente. O 3, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O comentário diz como ser respondido por Deus. Aqueles que estão mergulhados em aflições e problemas insolúveis têm a garantia de que, se buscarem ao Todo-Poderoso, serão acolhidos e ajudados por Ele. Com o Altíssimo, o ser humano tem tudo o que precisa, mas longe dele está fadado ao fracasso. Então, busquei ao Senhor. Aí está a necessidade de nós o buscarmos, estarmos sempre aos seus pés. Olha só, no 5, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O comentário do 6, clamou esse pobre, Davi se coloca como uma pessoa humilde e sofredora. Todas as aflições dele e de tantos personagens bíblicos ficaram registradas nas Escrituras para servir de exemplo para nós. O justo não está livre de tribulações, porque vive em um mundo de injustiças, mas ao clamar a Deus, ele tem sua necessidade atendida. Diante de uma oração sincera, nenhum problema permanece sem solução. Aí você lembra, né, que Davi ele estava vivendo aqueles momentos de perseguição de Saul e todos aqueles que falavam, olha, eu ouvi aqui, eu vi ali. Então ele estava correndo, né, daquelas pessoas. O 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. O comentário diz assim: provai e vede, Davi provou a benignidade do Altíssimo com sua experiência. Nas suas piores dores, sua fé foi testada e aprovada, por isso foi livre delas. Passar por momentos de tribulação não é fácil, mas é a única forma de saber se a fé é viva ou meramente religiosa. Aqueles que suportam e vencem as aflições, além de certificarem da qualidade da sua fé, provam da bondade divina. Então, ele provou e viu que Deus é bom, porque sempre ele estava sendo livre, né? Foi na caverna, foi no bosque, sempre havia alguém que ajudava Davi a se livrar das mãos do inimigo que era Saul, né? Que se fez inimigo dele, na verdade. 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem?
guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Olha que conselho maravilhoso, né? Se você quer ter vida longa, guarda a tua língua. Quer dizer, uma coisa eu aprendi, menos é mais. Quanto menos você falar, melhor é. Então, guardar a sua língua, você vai guardar também de muitos problemas, né? Tem pessoas que falam, eu estou no deserto, mas o deserto o que levou ela àquele deserto, né? Aquela tribulação, aquele problema, foi porque ela falou muito. No 14, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O comentário diz, os olhos e ouvidos atentos em todo o tempo. É dessa forma que o Senhor cuida dos justos. Ser justo não quer dizer ser perfeito, e sim manter um relacionamento de fidelidade com o Altíssimo e fazer dos seus pensamentos seu ideal de vida. Então, nós não somos anjos, né, perfeitos, mas nós buscamos respaldar, né, nós procuramos fazer da nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Então, é ser justo. Aí ele diz, no 16, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Se tem uma coisa que mexe com Deus, é a humildade da pessoa, quer dizer, coração quebrantado. Porque enquanto a pessoa ela se acha alguma coisa, ou ela se acha digna de alguma coisa, ela não recebe nada de Deus. O que é coração quebrantado é a pessoa que já admitiu seus pecados, admitiu seu erro, admitiu sua fraqueza. E hoje as pessoas, para admitirem alguma coisa, é difícil. Elas querem manter a pose, elas querem manter a boa aparência. E aí vem o engano. 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha o comentário. Porque o justo sofre aflição. O Altíssimo não ilude aqueles que desejam lhe obedecer com promessas de facilidades. Muito pelo contrário, quando a pessoa assume uma fé genuína nele, passa a andar na contramão deste mundo. Por isso, além das lutas normais da vida, ela sofrerá também perseguições. No entanto, o Todo-Poderoso não abandonará em tempo algum. O justo não precisa temer o fracasso, pois por meio da sua fé será livre da sua aflição. Forte, né? Eu considero forte porque eu tenho isso para mim. Eu sou cristão e eu sei que eu não vou ter uma vida de facilidades, uma vida onde eu encontro tudo pronto. Eu vou ter que lutar por aquilo que eu quero. Então, ele falou, nós vamos passar por aflições. Jesus disse, mas tenha um bom ânimo, porque como ele venceu, e se eu estiver nele, também vou vencer. 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será punido. Os ossos que não serão quebrados faz referência também ao Senhor Jesus, que a promessa dizia que nenhum osso dele seria quebrado e de fato não foi. Agora, Salmo 52. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha molada traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. O comentário diz, língua fraudulenta. Há pessoas que trazem a morte e a destruição em sua língua. Por sua maldade vivem e difamam os outros e procuram o seu mal. Quanto mais elas se encorajam para praticar a maldade, mais despertam o juízo divino sobre si. Quem confia em Deus não precisa temer a tais pessoas, pois ele fará com que a verdade predomine. Além disso, envergonhará os arrogantes, que pensam que podem prevalecer com seus enganos, mentiras e injustiças.
é muito forte, né? Por isso vale a pena ser fiel a Deus e manter firme a sua consciência, o seu voto com Deus até o fim. Graças a Deus. No 6, e os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza. Antes, confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Quer dizer, a pessoa que não põe a sua confiança em Deus é aquela pessoa que construiu a sua casa na areia. É mais fácil, né? Construir a casa na areia. Leva menos tempo, com mais facilidade. No entanto, é essa pessoa que confiou nas suas riquezas. Quer dizer, elas não lhe trazeram sucesso. Lembra do rico e do Lázaro? O problema do rico foi que ele confiou nas riquezas e ele não colocou a sua dependência em Deus. Então, até aquele rico que procurou Jesus em busca de salvação, quando o Senhor Jesus falou para ele dar tudo aos bens, ele virou as costas e foi embora, triste, porque uma coisa só faltava a ele, né, para poder entrar no reino de Deus, que era desapegar das riquezas. Exatamente o que esse salmo diz. No 8, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Por isso que o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Vamos nos agarrar cada vez mais à fé e depender mais e mais do Senhor Jesus e menos de nós, menos dos nossos recursos. Olha capítulo 56, versículo 1, assim que é: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo e em que eu temer, confiarei em ti. Comentário do 3, confiarei em ti. O medo tem o poder de paralisar qualquer pessoa. Muitas vezes, grandes projetos deixam de ser realizados e grandes oportunidades são desperdiçadas devido ao temor de que algo dê errado. Quando as dúvidas crescem, a confiança fica abalada. Somente a fé na palavra de Deus neutraliza o medo e a insegurança. Além disso, dá força e coragem para agir e ver as promessas divinas cumpridas. Não importa do que você tem medo, o Deus eterno livra de qualquer ameaça ou pavor e o mantém em segurança. Lembra que Davi, ele consultou a Deus, perguntando se ele poderia ir para a guerra, e Deus falou: vai, porque eu já entreguei. Aí os soldados de Davi disseram assim: mas eles estão bem mais armados do que nós. Eles têm mais condições de nos vencer do que nós. Então Deus foi de novo perguntar a Deus: Deus, eu posso ir para a guerra contra os filisteus? E Deus falou: vai, porque eu já entreguei. Então, nessa segunda consulta, é por quê? Porque ele teve medo. Então, olha só, vamos imaginar agora Davi crendo na oração que ele fez e na direção divina, e ele falou assim, ó, no 3, em qualquer tempo e em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Então, quer dizer, em Deus louvarei a sua palavra. Deus deu a palavra, empenhou uma promessa, vai porque eu o darei. Então ele falou que eu não vou temer o homem, a carne. Então ele foi com confiança, Deus deu a vitória para ele. Olha o 5, todos os dias torcem as minhas palavras, todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos como guardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Comentário do 8. Lágrimas no teu odre. É impossível encontrar alguém que nunca chorou. O choro é inerente à vida. Aliás, é a primeira reação do bebê ao nascer. Podemos chorar por diversas razões, mas a maior delas são as dores provocadas pelas traições, perseguições e problemas. O choro diante dos homens pode produzir alívio, mas não traz solução. Porém, quando as lágrimas são acompanhadas de fé
e derramadas diante do Todo-Poderoso produzem recompensa. Para mostrar sua dedicação atenta ao justo, o Senhor não somente se compadece dele, como também recolhe todas as suas lágrimas em seu odre. Se ele valoriza tanto assim uma simples lágrima, imagine as atitudes de fé e de obediência. Olha que forte, né? Por isso, se você tem que chorar, não chore se humilhando para homem nenhum. Tem que chorar? Chore no altar. Vai para Deus. Faça do lugar onde você estiver um altar para Deus e ali chore. Deus vai recolher as tuas lágrimas. E mais, quando você se levantar, você já vai ser outra pessoa. 9. Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus na luz dos viventes? O comentário, agradecimento. O salmista cria que seria livre de suas aflições e que manteria sua fidelidade e gratidão. No entanto, quantas pessoas, em momentos de angústia, fazem votos para chamar a atenção de Deus e, ao serem atendidas, não os mantêm conforme prometeram. Davi estava realmente confiando plenamente no livramento de Deus. Essa confiança nós mostramos no meio das dificuldades. No momento que está tudo bem, você diz, eu confio em Deus, minha vida está na mão dele, mas quando vem o problema, vamos ver se realmente é isso, né? Porque aí nessa hora você quer agir, você quer usar a força do braço, você quer tomar uma atitude, quer falar. Aí isso não é confiança, está agindo pelas suas próprias mãos. Agora Salmo 120. Na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O comentário diz clamar. O salmista sofre angústia e dores por ter que conviver com pessoas falsas, caluniadoras, impiedosas, mentirosas e briguentas. Mas o clamor ao Senhor é a forma como ele lida com essas aflições. Assim, a resposta não poderia ser outra senão livramento. Quando passamos por ocasiões semelhantes, o melhor que temos a fazer é orar a Deus, pedindo-lhe sabedoria, misericórdia e justiça. Sabedoria para lidar bem com as pessoas, misericórdia para que ele as perdoe e justiça para que ele julgue as nossas causas e assim não sejamos atingidos pela iniquidade. Então quer dizer, na angústia ele não procurou um amigo, na angústia ele não procurou o pastor, o bispo, e na angústia ele clamou a Deus. Você, eu, todos nós temos acesso a Deus. Às vezes você liga para um telefone, está ocupado, está desligado, você manda mensagem, a pessoa não responde, mas com Deus não. Você dobra os seus joelhos ou em pé levanta as mãos, não importa a posição, deitado, sentado, de joelhos, em pé, não importa. Mas quando você clama a Deus com fé, Deus atente, ele se atenta com seus ouvidos. Por isso que a Bíblia diz que ele inclina os seus olhos e ouvidos para ouvir aquela pessoa que ora. No 3. Quem te será dado? Ou que te será acrescentado língua enganadora? Flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro. Comentário, língua enganadora. Toda calúnia feita contra os filhos do Altíssimo será desmascarada por ele. O próprio Deus combaterá as mentiras e fará com que a verdade prevaleça. Diante disso, o que o caluniador pensa que alcançará? No 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo já eles procuram a guerra. Comentário do 6. Aqueles que detestam a paz. Esse salmo descreve o sofrimento daqueles que eram obrigados a viver em ambientes hostis com povos inimigos de Israel. Porém, mesmo sob circunstâncias adversas, eles permaneciam fiéis
Isso não é fácil. No entanto, quando são submetidos ao convívio com pessoas rixosas, os nascidos de Deus conseguem ser pacificadores e dar bom testemunho. Rixosas é aquela pessoa que responde muito. Mesmo vivendo em um ambiente de zombaria e afrontas, e vendo todo tipo de desordem moral e espiritual, consegue manter a fé intacta. Davi convivia com Saul, mas lembra que Saul não gostava dele. Quantas vezes Saul pegou a flecha e lançou contra Davi querendo matá-lo, né? Então, ele vivia nesse ambiente, né? Esse ambiente hostil em que estava sempre sendo atacado por Saul. E ele considerava Saul como um pai e continuou considerando até o final da vida. Ele permaneceu firme até o fim. E você e eu, vamos permanecer? Só depende de nós, está nas nossas mãos. A sua vitória, a sua bênção, maldição depende de você, não de Deus. A sua salvação, a salvação da sua alma só depende de você. Não depende de Deus, não depende da igreja, não depende do pastor. E muito menos o diabo pode atrapalhar, porque é uma escolha. Você escolhe, você toma a atitude de escolher se segue a Deus ou se segue o diabo. Fazer as suas vontades, a vontade da sua carne, é seguir o diabo. Sacrificar suas vontades e obedecer a palavra de Deus é seguir a Deus. Faz sua escolha. Coloca nos comentários que Deus tem falado com você. Amanhã vamos continuar lendo alguns outros salmos. Eu tenho certeza que Deus falou alguma coisa com você. Então, não fique tímido, põe aí nos comentários, tá? Dá o seu gosto. O seu gosto nos ajuda a espalhar ainda mais esse vídeo, tá bom? E manda para aquelas pessoas que você está evangelizando e que você quer a força dela, tá bem? Fique bem.